Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores Alexandre Duarte e Silvana Garofalo. Seja bem-vinda, professora Silvana. Joia. Obrigada. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que estão aparecendo agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais algumas aulas. Professora Silvana, tudo bem? Joia. Conta pra gente, quais foram os temas abordados nas suas aulas hoje? No quarto ano foi situação de problemas 1 e quinto ano comparação de decimais. Muito obrigada. E agora que nós já relembramos mais algumas aulas, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. É uma pergunta do quinto ano. Explique o que é igualar a quantidade de casas decimais com zeros à direita para depois comparar. Bom, vamos ao quadro aqui? Vamos, né? Então vamos lá. Não, está no... Aqui, pronto. Bom, comparar números decimais e igualar as casas decimais é como eu acabei de falar na aula. Se, por exemplo, você tem 34 inteiros 326 e eu vou comparar com o número 34 e 20 não. 20 não vai ficar legal. E 31. Quando eu falo em comparar números que tem a parte decimal, o que eu vou fazer na comparação? A comparação é o quê? Você vai comparar a parte inteira com a parte inteira. Então, se você vai comparar a parte inteira com a parte inteira, então observando a parte inteira, eu tenho 34 e 34. Empatou, não empatou? Eles são iguais, 34 e 34 na parte inteira são iguais. Então, eu não tenho como determinar quem que é maior e quem que é menor. Quando eu falo igualar as casas decimais com zero, eu tenho aqui, ó, tenho o décimo, o centésimo e o milésimo. Mas aqui eu não tenho o milésimo, aí eu venho e coloco o zero. Quando eu coloco o zero, eu estou completando as casas decimais com zero. Então, eu completei com zero, já ficou fácil de fazer a comparação. Porque ficou 326 e 310. 326 é maior do que 310. Então, já dá para fazer a comparação, para colocar em ordem ou para falar quem que é maior e quem que é menor. Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada, professora Silvana. E agora nós vamos para uma pergunta do terceiro ano. Quando um navio ou um avião se desloca de um ponto a outro da Terra, como ele faz? Ele vai em linha reta? Boa pergunta. Vamos lá. Bom, considerando que a Terra é aproximadamente um globo, a resposta inicial é não. Ele não vai em linha reta propriamente. Imagina aqui, por favor, o planeta Terra, né? Então você está... Vou desenhar o Equador, tá, gente? Para a gente ter uma referência aqui, ok? Você está... Vamos desenhar a gente aqui, ó. América do Sul, América do Norte aqui, aqui a Europa, e você está aqui no Brasil, ou você está aqui no litoral, né? Você quer ir para outro ponto aqui. Gente, isso não é uma linha reta, né? Não tem jeito de você ir reto, porque não tem como você passar por dentro do planeta. Mas você vai ir reto no sentido de você pode ir na mesma direção. E aí, falando em navegação, nós temos duas grandes técnicas, que são justamente estas, tá? Você pode, de um ponto a outro, né? Vou fazer aqui, ó, a mesma figura, tá? E duas técnicas. A primeira técnica é você ir reto entre aspas. Reto quer dizer o quê? Em cima de um círculo máximo da Terra, ou seja, um círculo que tem um raio igual ao centro da Terra. E nesse caso você vai percorrer a menor distância possível, né? Você não está dando volta. Porém, existe uma outra técnica de navegação que é a seguinte, né? Imagina que você lá é o piloto de um avião ou comandante de um navio, você pega e você quer ir numa direção aqui, você marca exatamente o ângulo que você está fazendo em relação ao Equador. Digamos que, sei lá, você fez aqui um ângulo de 42 graus, por exemplo. Então, você marcou ali na sua bússola e você vai
o tempo todo com esse ângulo constante até chegar aqui, né? Seria outra possibilidade. Então a resposta é não, Cláudia, né? Porque a Terra não é plana, a Terra é um globo. Muito obrigado pela pergunta. Perfeito. Entendemos. Vamos para a próxima. Agora é uma pergunta do 4º ano. Qual o menor resto possível em uma divisão de 2 números naturais? Bom, se eu pego a divisão de 2 números naturais, exemplo, 5, não vou pegar 5 não. Pegar 12 dividido por 4. O meu menor resto é menor ou maior? Menor. O menor resto? Qual o menor resto possível em uma divisão de 2 números naturais? Tá, é o menor resto. Então, eu vou fazer 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, o meu menor resto, 12 menos 12, zerou. O meu menor resto, entre números naturais, é o 0, tá bom? Então, esse é o meu menor resto. Obrigada. E ainda para você, professora, pode ficar aqui. Como posso comparar números decimais? Uma pergunta do 5º ano. Os números decimais, eles são comparados de 2 formas, né? Então, vamos de novo. Se eu tenho 35 inteiros, 112, 12 centésimos. E 35 inteiros e 126 milésimos. A comparação, ela sempre consiste, nos 2 métodos que você pode usar, ela vai usar como? Você vai primeiro comparar a parte inteira. Se a parte inteira for igual, você vai prosseguir no pensamento. Se ela for diferente, ali na parte inteira mesmo, você sabe distinguir quem que é maior e quem que é menor, e você já sabe fazer essa comparação. A comparação consiste exatamente para você determinar quem que é maior e quem que é menor, para você colocar ou em ordem numérica, ou para determinar qual que é o número menor, ou para determinar qual que é o número maior. Então, a primeira técnica é, você vai olhar a parte inteira. Empatou, não empatou? Porque 35 e 35, parte inteira, são iguais. Outra técnica que eu tenho é o quê? Eu vou olhar parte decimal. Então, olha a parte decimal. Olhando o décimo, ficou, os 2 são iguais. 1 e 1 são iguais. Os décimos tá empatado ainda, né? E se eu for parte centésimo, eu tenho 2 e 2 centésimos. Os 2 também são iguais, então eu não posso determinar quem que é maior e quem que é menor. Agora, olhando no milésimo, o que que aconteceu? Aqui eu não tenho milésimo e aqui eu tenho 6, né? Logo, se eu não tenho milésimo, é como se tivesse naquela casa do milésimo o 0. Então, entre 0 e 6, o que está acontecendo? O 6 é maior do que o 0. Então, eu tenho 0 no milésimo, 6 é maior do que o 0, então já consigo falar quem que é o número maior e quem que é o número menor. Então, 35 inteiros e 120 milésimo ou 12 centésimo é menor do que 35 inteiro e 126 milésimo. Porém, a outra técnica que a gente tem é qual? A outra técnica que a gente tem para comparar, eu estava lá com o número, né? A outra técnica é qual? É exatamente você completar com 0 a casa que está faltando. Então, aqui eu tenho o décimo, o centésimo, está faltando completar a casa do milésimo. Então, eu completei com 0. De cá, 35 e 35 são iguais. E 120 e 126, o 126 é maior. Então, já dá para fazer a comparação. Então, são essas 2 técnicas que a gente tem para
comparar números decimais. Muito obrigada. Existem fórmulas para a área e o volume de um hemisfério? Uma pergunta do 3º ano. Professor Alexandre. Ok, existem, mas eu sugiro fortemente que você, aluno, não decore essas fórmulas. Por quê? Porque matemática é muita informação, né, professora Silvana? Sim. Então, o que acontece? Você já talvez se lembre que a área da esfera é 4πr². E você talvez já saiba que o volume da esfera é 4/3 de πr². Alex, eu escrevo isso aqui em cima e isso aqui embaixo. Pode ser também. O que é um hemisfério? Hemisfério é metade da esfera. Então é como se você pegasse, por exemplo, na Terra, só o hemisfério norte, só o hemisfério sul, ou só o hemisfério leste, só o hemisfério oeste. Gente, se é metade, é só você dividir por 2, né? Então vamos ver como é que fica cada uma. Então, para não confundir, eu vou colocar assim, ó, área da esfera, volume da esfera. Qual que seria a área do hemisfério, então? Dividindo aqui por 2, fica 2πr². E a metade de 4/3 são 2/3. Então, o volume do hemisfério vai ficar simplesmente 2/3 de πr². Resumindo, Cláudia, é só dividir por 2. Muito obrigado. Ótimo, ficou fácil. Vamos para a próxima. É uma pergunta do 4º ano. Por que o resto de uma divisão não pode ser igual ou maior que o valor do divisor? Então, por que não pode ser maior? Porque estou lá, ó, se eu tenho 7 dividido por 2. Se eu falo 7 dividido por 2, eu venho aqui e coloco 2. 2 vezes 2, 4. 7 menos 4, eu tenho um resto 3. Olha o que está acontecendo. Se eu tenho 7, digamos, laranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laranjas. Vou dividir em 2 cestas. Se eu dividir, né, estou distribuindo as laranjas. Distribuindo as laranjas. Se ficou lá, igualzinho eu fiz 2, né, para cada uma delas, sobraram 3. Se sobrou 3, sobraram 3 laranjas, igualzinho aqui tem o resto, divisor 3. Mas então você vai falar assim para mim, olha, mas ainda dá para distribuir mais uma laranja para cada um dos cestos. Então, isso mesmo, porque dá para distribuir mais uma vez. É por isso que o resto não pode ser nunca maior do que o divisor, porque dá para distribuir mais uma vez. Então, na realidade, você tem o quê? 7 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6, sobra 1. Então, o meu resto sempre tem que ser menor do que o meu divisor. Exatamente porque, se for maior ainda, dá para distribuir mais algumas vezes. Se for maior 2 vezes, 3 vezes, aí você tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Muito obrigada. Pode ficar aqui, professora, porque chegou uma pergunta do 5º ano. Como vou colocar números decimais em ordem numérica? Então, para você colocar números decimais em ordem numérica, primeiro você tem que comparar. Primeiro você tem que determinar quem que é maior e quem que é menor. Então, se você tem lá 2 inteiros e 32 centésimos, você tem 1 inteiro e 32 centésimos e tem 2 inteiro e 4 décimos. Como que você vai comparar esses números? Primeiro você vai determinar, né, na ordem numérica e fazer a comparação. Então a regra é, primeiro você compara
Primeiro você compara a parte inteira. Então, comparando a parte inteira. Comparando a parte inteira. Você já tem aqui uma determinação, você já consegue determinar quem que é menor de todos, porque entre 2, 1 e 2, o 1 é menor. Então, se ele é menor e ele é o único menor, então você já consegue determinar nesse caso na ordem. Aí a próxima determinação. Você vai olhar o décimo. Olhando o décimo, você tem o 3, né? E o 4. Entre 3 décimos e 4 décimos, você já consegue falar quem que é maior e quem que é menor. Que no caso, 2 inteiros e 32 centésimos é menor do que 2 inteiros e 4 décimos. Então, o que você vai fazer? Coloca na ordem. Então, para você colocar um número decimal em ordem, primeiro você tem que fazer a comparação para depois ordená-lo, tá bom? Muito obrigada. Pois é, professora. E aí, complementando isso aí, o aluno do 5º ano pergunta: o que é comparar, então, os números decimais? Comparar números decimais, sempre você vai comparar de 2 a 2. Comparar números decimais é exatamente verificar quem que é maior e quem que é menor. Mas o comparar não significa que você vai ter que colocar ele em ordem numérica. É só para você determinar exatamente quem que é maior e quem que é menor. Aí vai dependendo da necessidade do dia a dia. Por exemplo, se você estiver falando em questão de comprar uma roupa. Quando você está comparando o preço de uma roupa, o preço da roupa é números decimais. Quando você está comparando, você está verificando quem que é maior e quem que é menor, você, no caso, está preferindo pagar uma roupa que tem um preço menor. Quando você está vendendo, digamos, sei lá, uma casa, aí você tem uma pessoa dando proposta para você de compra. E aí você vai trabalhar às vezes, caso eu não vou falar que tem números decimais não, porque normalmente é um número mais redondo, né? Porém, se você estiver comprando pão, né? Aí você vai ter um número maior e um número menor. Se você está vendendo, né, e está tendo a proposta de venda, o vendedor está sempre interessado no número maior. Então, comparar é isso. Você vai estar comparando para depois decidir o que você quer, ou um número maior ou um número menor, ou no caso de colocar em ordem numérica, aí você já sabe fazer a sequência, tá bom? Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora. E agora tem uma pergunta do 3º ano. Uma esfera possui raio de 2 metros. Como faço para calcular o seu volume na unidade litro, professor? Pronto. Vamos ao quadro novamente, Cláudia. Transformar metro em litro. Exatamente, que nós vimos no primeiro bloco com o professor Gustavo Bonfim. Bom, eu vou desenhar, mas nesse caso nem precisava, mas eu vou explicitar aqui, né, o raio da esfera. Então nós temos um raio aqui, R, e nós temos o dado que o R é 2 metros. Gente, você pode falar assim, Alex, eu uso R minúsculo. Pode ser também, não tem problema. Pediu foi o volume, Cláudia? Foi isso? Foi, né, em litros? Isso. Vamos jogar na fórmula. O volume, ó. Eu falei para você que você talvez prefira escrever assim, dá na mesma, né? 4πr3 sobre 3. Ok. Então nós vamos substituir aqui no R o valor 2 metros. Como é que vai ficar, né? O volume é... Gente, vamos fazer uma coisa, ainda não foi falado, mas vamos aproximar o π por 3, tá? Só para facilitar a nossa conta. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes o π, que é 3, vezes o raio ao cubo, ele é 2 ao cubo. E aqui vai ficar sobre 3. Fazendo aquela aproximação, a gente pode simplificar o 3 com 3. Vamos ver? 2 ao cubo dá 8, vezes 4, nós achamos um volume de 4 vezes 8, 32 metros cúbicos, ok?
Agora eu vou exatamente usar uma daquelas equivalências que o professor Gustavo Bonfim mostrou. Gente, olha só, né? O que ele falou, o que eu falei, o que a professora Silvana falou, tudo na matemática volta. Então, você que está no ensino fundamental, então preste atenção. Ela falou, por exemplo, no resto da divisão por 14, vai ser o número de 0 a 13. Essa ideia vai voltar depois, não vai, professora? Sim. Ela separou os números por ponto e vírgula, para não confundir com a vírgula. Isso vai voltar depois em geometria analítica. Quanto antes você tirar sua dúvida, melhor. O que o professor Gustavo Bonfim fez? Esta equivalência aqui, ele nos convenceu que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Então, vamos fazer aqui a regra de 3, a proporção. Então, 32 metros cúbicos equivalem a X. Multiplicando cruzado, a gente vê que é só multiplicar 32 por 1000. Então, a resposta final, portanto, qual que é o volume em litros? O volume é 32.000 litros aproximadamente, o volume dessa esfera. Muito obrigado pela pergunta, Cláudia. Muito obrigada, professor, porque agora chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Flávio Gomes e do professor Lucas Calazans. Eu agradeço a presença do professor Alexandre Duarte e da professora Silvana Garofalo. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí.